Tanta gente linda acompanhando o nosso programa. Obrigada por quem está assistindo e compartilhando o tema com outras pessoas. Quero mandar um abraço para a Sônia Isabel, ele está falando com a gente lá da França. Um abraço, ela disse que o programa tem sido uma bênção para ela e sua família. Muito bom saber disso. Andréia Cardoso, muito obrigada. Helder também na companhia, muito obrigada. Roberta, Deus abençoe a você. A Andréia está dizendo que maravilha. Estou assistindo o programa e muito feliz. Lucilene também na companhia. Júnior, um abraço para você. Júnior Granja, Maria do Carmo e a Ângela Maria Bueno Rodrigues, obrigada pelo carinho também. A Renata, a Rubinha, um abraço muito especial. Aproveito também para mandar um abraço, porque nós estivemos neste último final de semana fazendo a Caravana Novo Tempo no Nordeste. Estivemos em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e também em Natal, outra vez com a nossa caravana, com um grupo aqui da Novo Tempo, e junto com as pessoas que nos acompanham, que estão sempre ligadinhos com a gente. Muito obrigada, um prazer estar com vocês, um prazer pregar na igreja ali em Mossoró, como eu estive no sábado pela manhã na igreja do Coab. Obrigada pelo carinho de todos, um prazer conhecer vocês de perto. Que Deus os abençoe ricamente. Obrigada pelo carinho de sempre, tá? Beijo. A Edel também está na nossa companhia e o Edel está dizendo, Itamar, que ele está com excesso de preocupação. E o que isso tem a ver com o sentido da vida quando nós nos preocupamos demais? Olha, Edel. Edel. Edel, você está dentro do quadro, você está na figura, você está na picture, tá? Quem não está, sabe, cheio de ansiedade, de preocupação e tenso. Victor Frankl fala que um dos problemas de hoje, ou talvez o maior dos problemas, é justamente o excesso de sentido. Os filósofos existencialistas, ateístas, eles dizem que não há sentido. Por quê? Se há sentido, eu me torno responsável. Se há sentido, eu tenho que responder aos sentidos da vida. Agora, se não há, eu não tenho responsabilidade. É como eu já falei, há um destino arbitrário que me leva, que se impõe sobre mim, entende? Então é uma sobrecarga, tudo que eu tenho é ceder, aceitar e permitir. Vamos levantar a cabeça. Hoje o problema é o excesso de sentido. Vamos tomar um exemplo. A indústria do entretenimento. Nossa, a pessoa tem tanto hoje, seja com foco na violência, na pornografia, sabe? Nos vícios, na dependência. A pessoa pode fazer tanta coisa. Nos esportes. Nossa, milhares de opções no esporte. Na vida profissional, milhares de opções. Com dinheiro. Quem tem dinheiro tem um problema. Ela pode fazer quase tudo, ela pode fazer muita coisa. Então, o problema hoje, o problema no passado dos filósofos existencialistas ateístas é que não há sentido. Se bem que é um tanto contraditório, porque eles dizem assim, nós somos lançados no mar de opções, de possibilidades e ficamos sem saber o que fazer, não sabemos, nós estamos perdidos, nós não sabemos o que fazer. Ora, é uma contradição. Se eu sou lançado num mar de possibilidades, que mar é esse? É um mar de sentidos, é um mar de significados que eu preciso escolher e decidir. Agora vem Victor Frankl, o sentido da vida, e hoje o problema é o excesso de sentido. Mas aí vem a análise existencial. Como é o nome dele? Edel. Edel? Edel. Então, vamos fazer análise existencial, vamos procurar um recurso terapêutico, um psicólogo, e vamos conversar, e vamos fazer identificações, fazer escolhas e seguir o caminho escolhido. Esse excesso de preocupações pode ter a ver também com muitos medos. Medos, aliás, basicamente muitos medos. Medos de não ter condição de sustentar a família, medo de não finalizar, quem sabe, um curso, medo de não fazer
coisas que ele planejou, que identificou até como sentido, né? Eu preciso seguir essa direção que vai me dar o sentido na vida. O medo de não conseguir alcançar os seus objetivos tem muito a ver com as preocupações. Nós temos nos preocupado demais, então, muitos medos. Como é que a logoterapia, como é que essa análise existencial me faz ser cuidadoso, claro, o medo também me protege, como a ansiedade também me lança para frente, mas como é que eu consigo lidar com esse mar de preocupações? Viktor Frankl aponta 3, vamos dizer assim, problemas ou medos essenciais. Um deles é a dor. A gente até entende que a dor psicossomática, né? Que uma febre, uma dor de cabeça, até um corte com sangramento, a gente entende que isso é positivo, porque precisa ser corrigido, precisa ser melhorado, né? Precisa ser tratado. Mas a dor essencial, o sofrimento, aquela dor que não termina, não para, que você não vê nada à sua frente, como é que vai ser o futuro? É uma dor agonizante, o sofrimento. Então ele diz o seguinte, ele chama de tríade, eu tenho até aqui anotado, a tríade trágica. A tríade trágica é a dor, a culpa e a morte. Então o que é que nós podemos fazer com isso? A dor pode se tornar um trampolim para realizações e conquistas. E na verdade, Darleide, as maiores realizações humanas, haja visto Viktor Frankl, um homem que, quem diria que ele do campo de extermínio sairia e um dia daria palestras e aulas em 200 universidades diferentes. Quem diria que ele alcançaria 29 títulos honorários de PhD em universidades da Ásia, da África, da Europa e das Américas? Quem diria que ele escreveria 29 livros? Quem diria que esse livro, O Homem em Busca de Sentido, ou Em Busca de Sentido, há diversas versões com título diferente, quem diria que esse se tornaria um dos livros da Biblioteca do Congresso americano, um dos 10 livros que causaram mudanças, transformações no mundo, na humanidade. Entre os 10 livros que mais influenciaram a humanidade. Quem diria? De um campo de extermínio. Então, sentido há. Agora precisa transformar a dor, o sofrimento em conquistas e realizações. A culpa, o que é que nós vamos fazer com a culpa? A culpa, ela é por ações negativas, certo? Vamos transformar a culpa em ações positivas. Lembra? Eu não quero pensar nisso. Eu não quero sentir isso. Eu não quero carregar esse peso de consciência. E esse eu não quero não é uma negação, é não, um reconhecimento. É um sentido. Exato, reconhece que errou. Está negativo. O ato negativo existiu, porque é necessário dizer isso para não entender de forma nenhuma que nós estamos dizendo para jogar embaixo do tapete. Ah, não, deixa isso quieto, não quero pensar nisso, não quero falar nisso, não. É preciso reconhecer, mas quando você reconhece, a culpa há. Reconhece que eu errei. O que eu faço agora com isso? Então, neste sentido... Transformar as ações negativas que lhe trouxeram culpas em ações positivas. Eu te belisquei, Darleide. Você não gostou, não quis, não aceitou, Itamar, prefiro que não. Não te belisco mais. E tiro de mim essa culpa. Entende? Agora vamos para a morte. Não é? Ou, como a gente poderia usar a palavra, finitude. O que é que nós vamos fazer com a morte? Nós vamos antecipá-la? Vamos ter atitudes de risco, não é? De perigo, de corrermos aventuras demais? Não. Vamos tornar isso em atitudes positivas. Vamos tornar isso, nessa tríade trágica, nós vamos mudar para ações responsáveis. Ao invés de ações perigosas, arriscadas na vida, que nós podemos escolher sentidos perigosos, então vamos escolher ações cautelosas, ações prudentes, ações inteligentes, positivas, construtivas,
espirituais. Muito bom. Estamos conversando com o Itamar Padrão, que é psicólogo e teólogo também. Vamos caminhar agora em direção à nossa vida religiosa, a nossa vida com referência às crenças mesmo, à fé. Nós vamos, como cristãos, muitas vezes dizer que o sentido da nossa vida está em Deus. Mas muitas vezes isso fica só no sentido da palavra, mas de modo concreto, muitas vezes nós não entendemos, há uma falta de entendimento do que é da nossa parte e a parte de Deus, o que corresponde a nós. Quando você traz a necessidade de nós trabalharmos os nossos pensamentos, fazermos escolhas, tomarmos decisões baseados em sentido, razão, pensamento organizado, numa direção muito, por ser algo mais existencialista, do discurso existencialista, alguém pode pensar, vocês estão tirando Deus? Vocês estão tirando o Espírito de Deus? Vocês estão tirando Deus da jogada? Então pensa para nós trazermos isso em voga nessa última parte da nossa conversa. E deixa eu lembrar a você mais uma coisa. O nosso curso Entre Família, um curso para viver bem em família, tem a ver com você. Seu marido não quer fazer, ou a sua mulher não quer fazer, não quer ler, não quer identificar o que está equivocado, o que está trazendo transtorno, dificuldades para vocês em família, começa por você. Não é possível esperar dos outros. Como bem disse o Itamar há pouco tempo, não é possível que você dê sentido de vida ao outro, mas você encontra o sentido da sua vida. Você é responsável por você é responsável por suas decisões. E quando temos filhos, aí sim, filhos pequenos, somos nós ainda quem os dirigimos, quem os levamos a encontrar na vida o sentido pelo amor que nós os entregamos, pelas responsabilidades também que nós damos aos nossos filhos, pelos cuidados que nós demonstramos no amor demonstrado com atitudes, com palavras, com gestos no nosso dia a dia, mas no fim das contas, cada um será responsável por si mesmo. Aqui está o curso sobre família chamado Entre Família. Esse é um curso, olha, você vê uma revistinha fina assim, mas são lições. Você vê aqui ó, que tem conteúdo, tem perguntas para serem respondidas, tem um questionário todo para ser identificado, ao final um outro questionário de perguntas e respostas, para você encontrar aqui o sentido de viver em família e viver feliz, o sentido de você identificar no seu casamento um excelente motivo para você continuar vivendo experiências riquíssimas, nem sempre fáceis. Nem sempre simples, mas possíveis. Então, esse curso, por exemplo, vai tratar sobre o amor acabou e agora? Sabia que tem muita gente dizendo que o amor acabou, não ama mais Itamar. E se perde o amor, perdeu o sentido de estar junto. Vai falar sobre educação de filhos, vai falar também sobre emoções venenosas, emoções negativas, tóxicas e muitos outros temas, divórcio, não divórcio, enfim. Entre em contato com a gente, pede sua revista 0 operadora 12 2127 3121. Ligando é melhor. Muita gente entra em contato conosco também no nosso site, mas alguns não sabem como preenche todo o formulário, ou então ao enviar o formulário tem alguma dificuldade por conta do sinal, da internet, do próprio sistema. Acontece. Eu acho melhor pegar o telefone e ligar rapidinho para a gente. 0 operadora 12 2127 3121 e pedir o curso Entre Família. Diz que você está ouvindo um pedido meu, que para cuidar melhor da sua família, Darleide disse para eu ligar e pedir a minha revista, que é um presente, não vai pagar nada por isso, e a nossa atendente vai dizer, claro, e será um prazer enviar para você, tá bom? Obrigada pela companhia. Nós estamos falando hoje sobre ter e manter o sentido da vida, como descobrir, como perceber. O meu convidado é teólogo e psicólogo e essa temática é maravilhosa, o sentido da vida, porque tem milhão de gente sem saber como identificar o sentido de viver, o significado da sua existência. Para que eu existo? Não sirvo para nada, não sirvo para ninguém, não presto. E tem gente que se deprecia ao máximo porque outros não lhe deram significado. Mas e se você começar a dar significado para você mesmo? É um tema fenomenal, fantástico. E garanto para você, está na palavra de Deus. O que está sendo dito aqui está na palavra de Deus e no Espírito de Deus, que é quem faz nascer no coração da gente o desejo de viver, para servir, para amar,
para viver como Jesus viveu. Mas já entrego essa palavra para o Itamar e vou lembrar outra vez, entre tantos outros livros que tenho aqui comigo, do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Tem este outro aqui, A Presença Ignorada de Deus. E esse, talvez um pouco mais técnico, Logoterapia, a Análise Existencial, para você conhecer melhor. A Presença Ignorada de Deus, Viktor Frankl. Em Busca de Sentido. Este homem, lembre-se, é alguém que esteve num campo de concentração, perdeu sua família ali. Há até relatos que indicam que talvez a sua esposa, ao final de todo aquele período, quando a Alemanha foi derrotada, ela também tenha sobrevivido aquele período todo, mas talvez tenha morrido pisoteada na hora que aquela multidão saía desesperada pela porta fora, indo embora daquele lugar. Nunca mais a viu. Mas justamente numa situação tão contraditória, ao encontrar-se ali algum tipo de desejo de viver, é que este homem sai com um coração cheio de vontade de dizer ao mundo: é possível sobreviver aos dramas, é possível sobreviver e viver bem apesar do que nos acontece. Não desiste. Eu estou falando para você que está aí lá no interior do Maranhão, você que está aí lá no interior do norte do Brasil, lá em Manaus, lá na Amazônia, você que está aqui num grande centro em São Paulo, no Rio de Janeiro, Curitiba, talvez você amanheceu hoje assim, achando que não está faltando sol lá fora, está faltando sol no seu coração, está faltando brilho lá fora? Não, está faltando brilho na minha vida, não tem jeito mais, estou com depressão, ansiosa, ansioso, com medo, com raiva, não quero mais viver. Puxa vida, se dê uma oportunidade a mais. Se dê a oportunidade de descobrir que é possível ir além. Talvez você só vai precisar trocar a ferramenta que você tem usado até hoje. Talvez você precise só se despertar para a capacidade que Deus te deu de recomeçar. Não é fácil, mas é possível. Itamar, onde é que encontra a espiritualidade e religiosidade de modo positivo? Por que digo positivo? Porque muitos de nós têm olhado para a religiosidade de olhos atravessados. O negócio aí é crença, é obediência pela obediência, é lei e não é graça. Darley, o que eu aprecio muito no seu programa e você, né, na equipe do programa, é que vocês, no caso você que os representa, né, você aplica muito, você fala para o telespectador. Então, é bom que você complementa essa parte que talvez a gente preocupado com o tema não aplica tanto, né? Maravilhoso. Você perguntou de espiritualidade e religiosidade. Espiritualidade, como eu falei já no início, até agora tem falado, é o sentido de vida. É algo que está em você e é inconsciente, mas ele vai aparecendo, você vai identificando e vai desenvolvendo. Religiosidade é seguir um princípio religioso. Então, estão distantes, totalmente separados, não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, tem sim. Até quando a gente fala, por exemplo, quando eu falei para o meu professor, não é, de TCC, que eu gostaria de falar sobre espiritualidade, ele falou assim: Itamar, você não vai falar de Jesus, de Bíblia, não é, de igreja no seu TCC. Eu falei, não, eu vou falar de espiritualidade, de sentido de vida. Então, eu tinha uma professora, eu estava um dia com esse livro aqui, A Presença Ignorada de Deus, e eu fui ao banco e coloquei o livro do lado e estava lá atuando, agindo, né? E ela olhou para mim, deu um sorrisinho e disse assim: Viktor Frankl mistura um pouquinho as coisas, não é? Então, há uma certa resistência, como você falou, há um certo, posso chamar até de preconceito, chegar a um ponto de ser até um preconceito. E uma colega também na sala de aula disse: Damar, você vai falar de igreja, de religião no seu TCC? E a história mais assim picante que eu ouvi em relação a essa distinção de espiritualidade e religiosidade é que um decano da Universidade Federal do Rio Grande do Sul convidou uma psicóloga amiga
disse para ela, olha, vou fazer uma palestra sobre Viktor Frankl, sobre o sentido de vida. Aí ela, tipo, deu um passinho para trás assim e ficou, assim, reagindo assim, dizendo assim, Viktor Frankl, aquele da religião, né? E ele ficou incomodado. Puxa, um professor da matéria de logoterapia, né, de análise existencial, de sentido de vida, e ver o seu tutor, né, o seu guru, Viktor Frankl, ser tratado assim, aquele da religião, né? Ele falou assim, é verdade, Viktor Frankl, aquele da religião, tanto quanto Freud é aquele da sacanagem. Foi chocante, realmente, talvez até desrespeitoso. Porém, mostrou realmente essa distinção que precisa haver, mas uma distinção respeitosa, cuidadosa. Realmente, se você vai ao psicólogo, você quer encontrar uma abordagem para os seus conflitos, não é? Para os seus problemas. Então, você quer ser tratada pela psicologia, pela abordagem e tudo mais. E essa diferença precisa ser vista, e quando você diz, nós identificamos que há até um preconceito ao se falar de espiritualidade, já se mistura com religião, já identifica na abordagem do Viktor Frankl essa questão e a despreza, né? Alguns a desprezam, e ao dizer a respeito de Freud, só lembrando que Freud normalmente na sua base trazia todo o sofrimento como base de um problema de sexualidade, como tendo a ver com a sexualidade perturbada de um homem ou de uma mulher, e tem lá os seus experimentos, as suas análises, essa maneira de abordar o sofrimento humano ou a angústia por essa via. Então, nesta hora, o decano, o professor, faz esse apontamento para que se perceba, olha, mais respeito, porque assim como se respeita Freud, se deva respeitar a este grande homem que trouxe tão grande contribuição. Só para que você entenda o porquê dessa resposta daquele homem diante daquela abordagem preconceituosa da outra professora. É interessante isso que você abordou, porque tudo começa em Freud. Freud vamos dizer assim, de um jeito popular, é o cara em psicologia. Freud, a psicologia é uma antes dele e é uma depois dele. Freud avançou para o inconsciente, que nós podemos chamar também de espiritual. Em Freud está a análise existencial também. Só que ele estudou, não é que ele negou o sentido da vida, mas ele se aprofundou, foi o primeiro que entrou para o inconsciente. Então, ele analisou os impulsos, os instintos, né? Que são animais, são físicos, são carnais e tudo mais. Então, ele analisou, ele estudou, se aprofundou nessa área. Viktor Frankl, que é contemporâneo, mas alguns anos, talvez uns 30 anos mais ou menos veio depois, então ele já desenvolveu o sentido da vida, a espiritualidade. Na análise existencial, nós não temos só a contribuição dos instintos e dos impulsos animais e carnais. Nós temos também a transcendência, lembra? Que eu vou mais ou menos, eu penso que nós estamos chegando próximo do final, eu gostaria de voltar à minha palavra-chave, transcendência. Porque na transcendência, é como você disse, você vai além, você dá um passo além do físico, do biológico, do espontâneo, do natural, do destino, para um significado, para uma missão, para o serviço, para a fé, para o amor. Você falou de Deus e da religião. Nossa, Darleide, quando nós entramos nessa área, nossa, aí é maravilhoso. Viktor Frankl é religioso. Ele trata o sentido da vida de forma técnica, pela psicologia, não é? Pela sua filosofia de logoterapia. Mas ele é religioso. Então, ele não exclui a religião, mas ele diz assim, a religiosidade é uma das expressões, uma das manifestações da espiritualidade. A espiritualidade é um tema maior que inclui a religiosidade. Ele não nega, ele não exclui. Quando muitos não querem aceitar. Não, é uma das manifestações. Pode vir a outra pergunta. Então, como podemos demonstrar espiritualidade em outras coisas? Como falei,
pode ser no esporte, pode ser na vida profissional. Tem gente que é workaholic, vive só para trabalhar. Outros é o sexo, outros é o dinheiro. Então, há vários sentidos. E a pessoa escolhe, a pessoa elege ou desenvolve mais um sentido. Quando nós falamos em religiosidade, nossa, teologia, fé, esperança, paz, haja paz na terra a começar em mim. Se eu tiver paz com o meu sentido de vida, eu vou ter excelência de vida. Quem chegar junto de mim vai encontrar uma pessoa que tem sentido, tem significado, tem nexo, tem propósito. Então, a pessoa não vai se sentir desconfortável e insegura. Bem fechado. Que as pessoas estejam à minha volta e sintam que a minha existência é excelente. É excelente. É transcendente. Há sentido para mim, para que eu me reconheça nessa existência sendo útil e sendo útil a outros, entregando a outros o bem que é o bem maior de todos, especialmente amor, compaixão, misericórdia, bondade. Isso deveria ser a base do sentido, deva ser a base do sentido da vida de todos nós. A quem você tem dado amor? A começar por você. A quem você tem dado amor? Que Deus te abençoe. Obrigada por ter ficado aqui conosco. Itamar, muito obrigada por ter vindo ao programa de hoje. Que Deus te abençoe. Obrigada, você também. Um abraço e até semana que vem, aqui no Consultório de Família. Que Deus te abençoe na busca pelo sentido da sua vida e a você que já o encontrou, permaneça firme. Não significa que a vida será simples e fácil todos os dias, mas significa que, apesar dos pesares, nós iremos transcender todos os dias com a bênção de Deus. Tchau!